Boa noite. Muita alegria estar aqui com todos, né, mais uma vez. Amém. Eu tenho estado em Brasília aos domingos, nos últimos 2 meses, praticamente todo domingo eu estava lá em Brasília. Né? Então, Silvio manda um abraço para todos, Jade também. O pequeno Davi, que vai nascer em dezembro também, já manda abraço para todos. Homenagem aos amigos, né? Então, nós estamos passando por esse momento, né, de transição, todo mundo tem acompanhado aí a nossa jornada entre Brasília e Belo Horizonte, mas Deus tem confirmado as suas promessas e nós estamos muito tranquilos e bem confiantes, né, que Deus tem algo para nós lá em Brasília. E peço as orações de vocês para que a minha transferência saia logo. Está aí na iminência, então falta pouco. Mas eu não podia ir embora sem falar com vocês mais uma vez. Eu hoje tenho uma mensagem muito bacana aqui para todos. Eu queria dar alguns avisos, né, para a gente começar. Primeiro é que o culto quinta-feira, o culto dessa semana vai ser na quinta-feira, tá certo? Não vai ser na quarta, vai ser quinta. Um outro aviso é que tem um casal de irmãos aqui do Paraguai que está aqui nos visitando hoje. Estão por aí? Chegaram ainda não? Chegar amanhã. Vão chegar amanhã. Está aqui? Então se levante aí, por favor, para a gente conhecer. E um outro aviso muito importante é que o Renato e a Daiane ficaram noivos. Menos 2 para o Anderson. Mais ou menos, né? Então tá bom. Hoje eu quero falar com vocês, deixa a Bruna colocar ali pra gente, sobre um tema muito, muito importante para nós cristãos, que é o seguinte: o que é ser um cristão de verdade? Né? De uma forma bem simples, sem rodeios, sem fantasias. O que é ser um cristão na sua essência? Então o tema de hoje é esse: é crer totalmente em quem Jesus é. Então quero convidá-los a uma oração. Pai querido, é com muita alegria que nós entramos na Tua presença, Pai, nessa manhã, nessa noite, Pai. E podemos expressar a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, que é o único que é merecedor, Pai, de tudo aquilo que nós podemos expressar com a nossa gratidão. Porque o Senhor tem sido por demais bondoso conosco, tem preenchido as nossas vidas de uma maneira tão fantástica e não saberíamos, Deus, aonde estaríamos hoje se não tivéssemos um dia nos encontrados com o Senhor, com o Teu Filho Jesus, Pai. E queremos que nessa noite, Pai, o Senhor aqui presente, através do Teu Espírito, fale aos nossos corações, Pai, através da Tua Palavra, Pai, que saímos aqui transformados, Pai, pelo poder que vem do Teu nome, Pai, que possamos aplicar nas nossas vidas cada coisa, cada decisão que vamos tomar aqui essa noite, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, imensamente gratos, Pai. Amém. Então essa mensagem de hoje sobre crer totalmente em quem Jesus é, ela tem basicamente 3 públicos-alvos, 3 pessoas com quem eu quero conversar essa noite. A primeira são com aqueles que não se consideram discípulos de Jesus. Você veio aqui essa noite ou porque o seu marido insistiu muito para você vir, você não estava afim, mas veio, ou sua esposa ficou pegando o seu pé para vir, e você queria ter um fim de noite mais agradável e não queria entrar em conflito, e mesmo assim veio, né, para passar esse tempo aqui conosco. Então eu quero convidar hoje você a pensar no cristianismo de uma maneira pura e simples. Só isso. O segundo grupo é para aquelas pessoas que estão aqui essa noite que não se consideram discípulos de Jesus, crente de uma igreja ou qualquer coisa parecida, mas que está interessado, que gostaria de conhecer mais profundamente o que significa seguir Jesus como um discípulo. E o terceiro grupo com quem eu queria falar essa noite é com aqueles que talvez tenham um amigo, tenham um parente, uma pessoa que você gosta muito, que você queria que essa pessoa compreendesse
o que significa seguir Jesus. O que significa ser um discípulo de Jesus. E eu queria dar para vocês algumas dicas em relação a isso. Então hoje eu quero confrontar alguns dos seus paradigmas em relação ao que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus. E eu queria começar com essa pergunta: o que realmente então significa ser um cristão? E vamos começar com essa afirmação, que ser um cristão é crer totalmente em quem Jesus é. Mas o problema é quem Jesus é. Esse é o grande problema. E essa é a grande questão. O que realmente significa ser um cristão? E eu queria perguntar para vocês aqui, bem rapidamente, quem poderia me dizer, quem é Jesus para você? Não é possível, 250 pessoas aqui, cristãos há mais de um ano, não sabem quem é Jesus? Filho de Deus Salvador, ali lá no fundo. O Messias, autor e consumador da nossa fé, criador de tudo, um exemplo para a minha vida. Muito bem, realmente Jesus é tudo isso. Só que nós temos muita dificuldade muitas vezes de definir quem é Jesus, principalmente se você não puder falar duas palavrinhas, Senhor e Salvador. Se você tira essas duas palavras, muitos cristãos eles ficam perdidos, não sabem definir quem é Jesus. É verdade que Jesus é o nosso Salvador, mas o que significa isso para uma pessoa que está do lado de fora da vivência cristã? O que significa que Jesus é o meu Salvador para aqueles que não conhecem Jesus? Significa que um dia eu caí na piscina e Jesus pulou lá e me salvou e Ele é meu Salvador, é isso? Muitas vezes, nós temos dificuldades para definir, principalmente quando vamos falar com aqueles que não conhecem Jesus, porque nós já estamos cercados de muitos conceitos que para nós é comum cristãos, mas que para quem está do lado de fora do cristianismo tem muita dificuldade de entender e visualizar realmente o que significa ser um cristão. Eu sei que pessoas bem intencionadas, elas definem Jesus com as suas palavras, mas perceba que como as palavras dos cristãos muitas vezes significam muito pouco para aqueles que desejam realmente saber quem Ele é. Afinal de contas, quem é Jesus? Quem é Jesus? E a importância de nós começarmos a nossa discussão aqui sobre cristianismo baseado naquilo que é, na pessoa de Jesus, ela já foi apontado lá nos anos 60 por um escritor chamado John Stott, no seu livro Cristianismo Básico. Coloca aqui uma definição que ele colocou aqui para a gente. Ele diz que há duas razões principais pelas quais nossa inquietação a respeito do cristianismo deveria começar com a pessoa de Cristo. E a primeira delas é a seguinte: porque cristianismo é essencialmente Cristo. E ele diz mais, ele diz assim: se Ele não é o que disse que era, e se Ele não fez o que afirmou ter vindo para realizar, toda a superestrutura do cristianismo se desintegra em ruínas. Tire-se Cristo do cristianismo e você desentranhá-lo-á. Praticamente nada resta. Se você tira Cristo do cristianismo, acabou tudo. E realmente é isso mesmo. Porque o cristianismo não é uma filosofia que se torna viável sem a pessoa de Jesus. O cristianismo não é uma ideologia que se torna viável sem a pessoa de Jesus. Por exemplo, se alguém provasse hoje que Karl Marx foi um filósofo do século passado que fundou as bases do socialismo. Se alguém hoje dissesse que Karl Marx ele não existiu, que ele não foi um personagem histórico, o que os sociólogos diriam para nós hoje? Eles diriam: não importa se ele existiu ou não. O que importa é que os conceitos dele são válidos, são interessantes, nós os aceitamos. E isso para nós nos basta, eles funcionam. E nós colocamos isso em prática. Mas se alguém provar hoje, cientificamente, que Jesus não foi um personagem histórico, o que vai acontecer? Acabou. Fecham-se todas as igrejas. Queimam-se as Bíblias. Vamos fazer uma fogueira pública e queimar tudo que é Bíblia.
Porque se Jesus realmente não existiu, para que se definir como cristão? Não tem mais por que dizer que somos cristãos se você tira Cristo do cristianismo. É isso que ele está falando aqui. E uma outra coisa que ele fala é porque se Jesus é Deus, o resto não importa. Veja o pensamento dele. Ele diz o seguinte: se Jesus Cristo pode ser apontado como uma pessoa unicamente divina, muitos outros problemas começam naturalmente a serem resolvidos. Deixa eu explicar isso para você de uma outra maneira. Talvez você ou alguém que você conheça tenha muita resistência ao cristianismo, muita resistência a Jesus, à Bíblia, principalmente acerca de algumas histórias, como por exemplo, quando você lê ou escuta alguém falar que Jesus olhou para um paralítico e disse: levanta, pega a tua maca e anda. E o cara pula da maca, levanta e sai andando. Você já viu isso acontecer alguma vez? Você já viu isso acontecer com os seus vizinhos, lá no seu bairro? E quando Jesus fala para um cego: eu quero que você veja, e o cara abre os olhos e começa a enxergar. Você já viu isso acontecer alguma vez? Você conhece algum médico que é capaz de fazer isso? E quando você escuta a história de que Jesus ressuscitou no terceiro dia, você conhece alguém que ressuscitou dos mortos depois de sepultado 3 dias? Você conhece alguém? No entanto, se você chegar à conclusão de que Jesus não é um mero homem, de que Jesus não é um mero rabi, de que Jesus era o próprio Deus encarnado, que viveu aqui na história 2000 anos atrás, o Criador do universo, que esteve presente aqui no nosso meio, aí tudo se torna possível. Porque você não vai estar mais lidando com um simples homem, você vai estar lidando com um Deus Criador. Você vai estar lidando com o Criador do universo. Então, por isso, John Stott diz isso: se você chegar à conclusão de que Jesus é Deus, não precisamos mais perder tempo e ficar discutindo as outras coisas que se falam a respeito de Jesus, se elas são viáveis ou não cientificamente falando, porque Ele é Deus. E esse pensamento de John Stott está bem alinhado com outro pensamento, também de um livro lá dos anos 60, chamado Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. Ele afirma o seguinte: ou Jesus é quem Ele afirma ser, ou Ele é o maior charlatão que o mundo já teve notícia. Ou Jesus é quem Ele disse ser, ou Ele é o maior mentiroso que já existiu nesse mundo. E isso é muito interessante, porque quando você conversa com uma pessoa que é crítica à Bíblia, crítica a Jesus, crítica ao cristianismo, e você começa ali a conversar com essa pessoa, e você a confronta da seguinte maneira: olha, então você está me dizendo que Jesus era um charlatão, que Jesus era um grande mentiroso. Uma vez eu fiz isso lá na faculdade, o cara com quem eu estava conversando deu um pulo para trás, arregalou os olhos e falou: não é bem isso que eu estou falando, não foi isso que eu disse. Mas como não? Como não é bem assim? Ou Jesus é quem Ele disse ser, ou Ele é um grande mentiroso, o maior mentiroso que já existiu nesse mundo, porque Ele contou uma mentira que dura mais de 2000 anos, uma mentira que arrasta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Pessoas morreram por causa de uma mentira, pessoas sofrem até hoje por causa de uma mentira. Então não existe meio termo: ou Ele é quem Ele afirma ser, ou Ele é um grande mentiroso. Porque quando você para ler os evangelhos, quando você vai ler com mais cuidado, você vai perceber algumas coisas. Você vai perceber que Jesus, Ele não disse ser um homem bom. Ele nunca disse assim: eu quero que vocês deem ouvido às minhas palavras e que vocês prestem atenção nos meus atos, porque eu sou uma pessoa boa, sou um padrão de referência para vocês, e vocês podem me seguir. Jesus não falou isso. Jesus também, Ele nunca disse ser um sábio oriental. Jesus nunca disse que Ele fez uma viagem para a Índia e fez cursos interessantes lá e aprendeu meditações fantásticas, ou que Ele adquiriu os princípios da sabedoria chinesa milenar. Jesus nunca afirmou isso. Jesus nunca disse ser um anjo, nem anjo e nem de luz. Jesus nunca afirmou isso.
Jesus também nunca afirmou ser um ser evoluído, nem deste planeta, nem de outro planeta, qualquer que seja. Jesus também nunca disse ser profeta. E o grande problema para a maioria de nós está ali, no que Jesus disse que ele era. De que Jesus disse que ele era o próprio Deus Criador. Veja comigo em João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, esse vem é bem complicado, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está aqui numa conversa com os seus discípulos, bem interessante, e ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, ele está conversando ali, está dizendo para Filipe: Filipe, como você não consegue, Filipe, enxergar o Pai, o Deus Criador, eu estando na tua presença durante tanto tempo? Olha para mim, Filipe, eu e o Pai, o Deus Criador, somos a mesma pessoa. E aí você fica numa grande sinuca de bico. Por quê? Porque ou você diz, ok, Jesus é o Deus Criador e se rende a tudo aquilo que ele disse depois, ou você diz, não, eu não acredito que ele é quem ele disse ser. Então, ele é um grande charlatão. Não existe meio termo. Ou ele é um grande charlatão, ou ele é realmente Deus. Vamos para frente. Podemos ir para frente? Vamos para aí? Entendido? Vocês vão precisar concentrar um pouquinho aqui comigo. Agora essa pergunta que eu coloquei ali: quem é Jesus? Essa pergunta não começou essa semana na minha mente. Essa pergunta vem desde os tempos em que Jesus estava aqui no nosso meio, há 2000 anos atrás. Por exemplo, os religiosos, lá em Lucas 5, 21. Quando Jesus diz para o paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. Antes disso, Jesus tinha olhado para esse mesmo homem, antes mesmo de curá-lo, e tinha falado o quê? Os seus pecados estão perdoados. Os pecados que você cometeu diante de Deus estão perdoados. Eu os perdoo. E os caras ficaram doidos da vida, cheios de raiva. E eles disseram o seguinte: os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quem é esse cara está pensando que é? Ele está pensando que é quem? E essa não foi a única vez que eles fizeram isso. Um pouco mais para frente, esses mesmos religiosos estão com Jesus numa festa, numa casa. De repente, nessa festa entra uma mulher que não tinha uma boa reputação. E essa mulher toca em Jesus, derrama perfume nos pés de Jesus. E mais uma vez, esses fariseus dizem o seguinte: mostra aí, Bruno, por favor. Lucas 9, Lucas 7, 49. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Só porque Jesus tinha olhado para aquela mulher e tinha dito: seus pecados estão perdoados. Mas não eram só os religiosos, os próprios governantes da época. Herodes, quando ele começa a escutar acerca de Jesus, ele chama os seus conselheiros e pergunta: o que está acontecendo aqui na Palestina? O que está acontecendo aqui? E olha só o que eles respondem. Mas Herodes disse: João eu decapitei, João eu dei um fim nele. Quem, pois, é este que eu ouço essas coisas? Quem é esse?
E a partir daí, Herodes tenta se aproximar e ver quem é Jesus. Mas entre os próprios discípulos, a pergunta quem era Jesus era levantada. Certa ocasião, Jesus estava num barco com os seus discípulos e veio uma grande tempestade nesse barco. Jesus estava dormindo. Os discípulos vão lá, acordam Jesus. Jesus chega no convés e pede para o vento parar e para o mar se acalmar. E o vento para e o mar se acalma. E veja o que os discípulos dizem. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos se assustaram e perguntaram: quem é esse? Porque quando eles são chamados por Jesus, eles estão pensando que estão seguindo um rabi que vai ensinar a eles como viver o judaísmo com mais profundidade. Mas de repente eles entram num barco com esse rabi, e no meio da tempestade esse rabi sai lá fora do barco e manda o vento parar e a água se acalmar, e o vento para e o mar se acalma. E eles se apavoram e perguntam: quem é que está aqui no barco com a gente? Quem é esse? Vejam só as multidões. Quando Jesus entra em Jerusalém, elas perguntam. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Você pode até mesmo imaginar que no Diário de Jerusalém, no dia seguinte disso aqui, apareceu uma foto de Jesus sentado num burrinho e a manchete bem grande: quem é esse? Todos perguntavam isso, todos queriam saber quem era Jesus. Eu acho que Jesus ficou tão cheio das pessoas ficarem querendo saber quem ele era, que ele resolveu fazer uma pesquisa de opinião entre os seus discípulos. Vamos lá em Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Só um parênteses aqui. Filho do Homem é um conceito que vem lá do profeta Daniel, séculos e séculos antes de Jesus, quando Daniel profetizou a vida daquele que iria mudar o rumo da história da humanidade. E Daniel chama essa pessoa de Filho do Homem, que também é semelhante ao servo sofredor do profeta Jeremias, que é semelhante ao termo Messias, ao termo Cristo. Vamos continuar. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Feliz é você, Pedro, porque isso não lhe foi revelado, não é fruto da sua reflexão intelectual, isso não é fruto da sua elaboração mental. Meu Pai que está no céu que revelou isso para você. Vamos entender um pouco a estrutura aqui dessa conversa. Primeiro, Jesus começa perguntando: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem o quê? João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, uma coisa muito importante. Quando você pergunta para pessoas que não convivem com Jesus, pessoas que não conhecem os ensinamentos de Jesus, que não contemplam e não experimentaram o poder de Jesus, quanto mais distante dessa convivência com Jesus, maior é a falta de consenso entre elas a respeito de quem é Jesus. Porque elas não conhecem Jesus, elas não conviveram com Jesus, elas não ouviram as palavras que Jesus falou, elas não foram tocadas pelos ensinamentos de Jesus, não viram o poder de Jesus. Então essas pessoas, elas dão opiniões distantes de quem de fato realmente Jesus é. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Elias, João Batista, outros profetas.
porque elas não fazem parte do círculo de convivência com Jesus. Aí, diante desse instante, Jesus faz uma outra pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você percebeu aqui o que Jesus faz nessas duas perguntas aqui com os seus discípulos? Tem aqui uma pegadinha de Jesus. Ele diz: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E depois ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Percebeu? Acho que os cruzeirenses não perceberam. Vou explicar para vocês de outra maneira. Qual é o maior e melhor time do Brasil? E vocês? O que pensam do Atlético Mineiro? Ou seja, Jesus está dando a resposta para a própria pergunta. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E vocês? Quem dizem que eu sou? Ou seja, ele está dizendo que ele era o Filho do Homem. E diante disso, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que fé! Que declaração de fé! Que afirmativa contundente de Pedro! Imagina Jesus ouvindo isso de Pedro: Jesus, eu acredito, eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Deus encarnado. Agora, o grande problema para a maioria de nós é que nós nos esquecemos que quando Pedro falou isso, não foi a primeira vez que Pedro viu Jesus. Essa afirmação de Pedro é fruto de um processo. E era isso que eu queria que você pensasse e refletisse aqui hoje, em primeiro lugar. Que crer totalmente em quem Jesus é fruto de um processo. Não é fruto de um ato isolado, é fruto de um processo. Jesus, ele não tem pressa. E eu sei que existem aqui maridos que têm pressa para verem suas esposas seguindo a Jesus. Eu sei que tem esposas que têm pressa para ver seus maridos seguindo Jesus. Eu sei que tem pais que têm muita pressa para verem os seus filhos seguindo Jesus. Mas uma notícia para vocês: Jesus não tem pressa, nem comigo, nem com você. A estratégia de Jesus nunca foi de encontrar um cara pela primeira vez, colocar ele na parede e dizer: crê em mim. Você crê em mim? Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez nos evangelhos? A estratégia de Jesus era sempre essa: venha e veja. Jesus convida as pessoas a virem e verem, a conviverem com Ele. A prova disso, quando os dois discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus, querendo saber quem Ele era, depois você pode ler lá em João capítulo 1, o que Jesus responde para eles? Jesus diz o seguinte: venham e verão. E sabe o que acontece com esses dois discípulos de João Batista? Eles passam ali a tarde com Jesus, convivem com Jesus, escutam as histórias de Jesus, percebem os ensinamentos de Jesus, e o coração deles começa a queimar. E no final daquela tarde com Jesus, eles saem dizendo: achamos o Messias. Achamos. Mas eles concluíram isso depois de conviverem com Jesus. E Filipe, parece que Filipe aprendeu isso muito bem, porque quando ele encontra o seu amigo Natanael, Filipe não diz: Natanael, você tem que acreditar no cara que eu encontrei, Natanael. Não, o que Filipe diz para Natanael? Venha e veja. Venha e você mesmo conviva com Jesus. Venha e você mesmo vai fazer. Venha e perceba os ensinamentos de Jesus. Venha e prove dos ensinamentos de Jesus. Talvez uma estratégia tão similar a essa do venha e veja seja a siga-me. Em Mateus 9:9, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Siga-me é vem e veja, em outras palavras. Siga-me, me acompanhe, conviva comigo. João 1:43. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me.
E eu queria fazer um convite para você aqui essa noite. Eu não quero convidar você a se tornar um cristão. Eu não quero te convidar de jeito nenhum a se tornar membro de uma igreja. Eu quero desafiar você a se tornar um seguidor de Jesus. Perceba uma coisa, que um seguidor não precisa nem acreditar em Jesus. Um seguidor de Jesus segue Jesus para ver o que vai acontecer. Ele segue para ouvir o que Jesus vai dizer. Ele segue para ver o que Jesus vai fazer. E aí eu te convido a ser honesto. Porque você não pode dizer que acredita em Jesus sem conhecê-lo, sem nunca ter convivido com ele, e você dizer, eu acredito em Jesus. Você não pode falar isso. Como da mesma maneira, você não tem o direito de dizer que não acredita que Jesus é quem ele disse ser, se você se nega a conviver com ele. Se você quer tirar uma conclusão honesta a respeito de quem é Jesus, você precisa conviver com ele. Você tem que segui-lo. Siga Jesus, observe o que ele tem a dizer, perceba o que ele faz, reflita sobre as atitudes dele, perceba se ele é coerente ou não com o seu discurso, experimente na sua própria vida os princípios que ele tem a nos ensinar. Venha, siga, só isso. E esse processo de vir e ver e de seguir Jesus, ao longo do caminho existe espaço para dúvidas e fraquezas. Porque aqueles que aceitam o desafio de seguir Jesus para ouvir o que ele tem a dizer e para perceber o que ele está fazendo, observar suas ações, ao longo dessa caminhada vão surgir muitas dúvidas e muitas fraquezas. Veja só o que acontece com Pedro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro estava ali no barco e Jesus veio andando sobre as águas. Todo mundo conhece essa história. E quando Pedro vê Jesus de longe, Pedro duvida que é Jesus. E Pedro fala, olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir também sobre as águas. E o que Jesus faz com a dúvida de Pedro ali? Jesus acolhe a dúvida de Pedro. Vem, Pedro. Vamos brincar um pouquinho aqui sobre as águas. Vamos andar aqui sobre as águas um pouquinho. Perceba que Jesus não recrimina a dúvida de Pedro. Jesus acolhe a dúvida de Pedro. Veja só. João Batista foi o primeiro a dizer para os seus discípulos, quando viu Jesus passando, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o primeiro a confessar que Jesus era o cara. Não era ele o cara era Jesus. Agora, João Batista, quando estava preso, ele pediu para 2 discípulos dele irem até Jesus. Então, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista teve dúvida. Em determinado momento, na caminhada de João Batista, ele teve o seu momento de dúvida. A dúvida faz parte do processo de seguir Jesus. Se você tem dúvida, é por isso que você precisa seguir Jesus, para tirar essa dúvida. Tem gente que acha que só pode seguir Jesus quando não tiver mais dúvida nenhuma. Não. Quem tem dúvida, siga Jesus. Porque é a convivência com Jesus é que vai dissipar essas dúvidas. É a convivência com Jesus que vai esclarecer a sua mente. É a convivência com Jesus que vai convencer o seu coração. É a convivência com Jesus que vai te dar a convicção de quem de fato Ele é. Quanto mais distante da convivência com Jesus, menor o consenso entre as pessoas acerca de quem é Jesus. Quanto mais próximo da convivência com Jesus, maior é a convicção acerca de quem de fato Ele é. Filipe, aquele que seguiu Jesus, aquele que levou Natanael até Jesus, nós lemos o que aconteceu com ele. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me dizer? Mostre-nos o Pai. Filipe, na sua caminhada, ele também tinha momentos de dúvidas, de duvidar de Jesus. E sabe o que Jesus fazia?
Ele acolhia as dúvidas de Filipe, acolhia as dúvidas de Pedro, acolhia as dúvidas daqueles que o cercavam, porque Jesus tem segurança suficiente para saber que o convívio com Ele vai dar a convicção que nós precisamos na nossa mente e no nosso coração acerca de quem Ele é. E por último, Tomé, 3 anos com Jesus, 3 anos vendo Jesus fazer o que Jesus fazia, vendo Jesus curar os cegos, vendo Jesus ressuscitar Lázaro, vendo Jesus multiplicando os pães. De repente, Jesus morre naquela cruz. 3 dias depois, dizem para Tomé que Jesus ressuscitou. Tomé diz: não acredito. Ele ressuscitou dos mortos? Não acredito. Não acredito. E Jesus apareceu para Tomé. Se fosse eu, tinha dado um couro em Tomé, mas Jesus é Jesus. Olha o que Jesus diz: Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus. Mas isso foi fruto de um processo, fruto de uma caminhada, fruto de uma jornada onde as dúvidas existiam. Perceba que existe um tempo entre o vir e ver e o crer. Existe um espaço de tempo entre isso. O tempo em que você é convidado a vir a conviver com Jesus e o tempo em que você vai crer quem Ele é. Simão Pedro, no ápice desse momento, ele é capaz de dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé, no ápice da sua caminhada com Jesus, é capaz de dizer: Senhor meu, Deus meu. Mas o que eu quero que você perceba nessa noite é que o convite de Jesus, especialmente para você que tem muita resistência com o cristianismo, muita resistência com essa coisa de ser de fato um discípulo de Jesus, o convite não é para que você creia, o convite é para que você venha e veja. Amém. Venha e veja. Inicie hoje uma jornada, inicie hoje uma caminhada com Jesus. Inicie hoje um tempo em que você vai deixar que Jesus fale ao seu coração, através da Bíblia, através de estudos bíblicos, através dos bate-papos, através de mensagens como essa. Conheça mais de Jesus, veja o que Jesus faz, veja como Jesus age, veja como Jesus pensa. Venha para o convívio com Jesus. E aí você vai tomar a sua decisão, se você crê, se Ele é quem Ele disse ser ou não. Mas seja honesto. Primeiro, aceite o desafio de vir e ver. Só aí você pode dizer se você crê ou não crê nele. Mas antes da gente terminar, é necessário que você perceba uma última coisa: que crer totalmente em Jesus é fruto de uma experiência que transcende a intelectualidade. Envolve o intelecto, mas não se restringe a ele. Quer tomar água para falar essa música? Perceba que eu não estou dizendo que crer em Jesus é fruto de uma experiência irracional. Não é isso. Envolve o intelecto, mas vai além dele. Vai além da nossa intelectualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz isso. Jesus falou isso. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso foi logo depois que, como a gente leu, que Pedro falou: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso não foi revelado a você porque você se debruçou, Pedro, sobre os livros e refletiu de forma exaustiva a respeito de quem eu sou. Isso não foi revelado a você porque você se desgastou nas suas articulações mentais, querendo entender quem eu sou. Isso não foi revelado a você porque você vasculhou todas as bibliotecas do mundo e procurou saber quem é Jesus. Isso foi revelado a você
pelo Pai que estás no céu. Amém. E aqui existe um mistério. Um mistério que nos coloca no nosso devido lugar. Um mistério que nos devolve para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído nessa discussão sobre espiritualidade. Porque, irmãos, não adianta eu tentar aqui convencer você acerca de quem Jesus é. Porque se Deus não revelar isso à sua mente, ao seu coração, eu posso ter aqui as explicações mais lógicas, eu posso ter as ideias mais fantásticas que você já ouviu no universo, as explicações mais coerentes. Se Deus não abrir uma cortina na sua mente, se Deus não revelar ao seu coração quem é Jesus, se Deus não tocar em você, você não vai conseguir crer. Você não vai conseguir crer. Porque ao longo do convívio com Jesus, enquanto você escuta os ensinamentos de Jesus, enquanto você experimenta a sabedoria de Jesus, você começa a perceber quem Ele é, você reflete sobre aquilo que Ele fez. Se Deus não tocar na sua mente, no seu coração, você nunca vai ser capaz de crer. E isso é tão lógico, irmão, tão lógico. Veja só, você vai conseguir acreditar na história que o Deus Criador dos céus e da terra. Já é difícil para muitos de nós acreditar que existe um Deus que criou os céus e a terra. Que dirá eu dizer para você que esse Deus veio ao mundo na forma humana, que viveu entre nós há 2000 anos atrás? Você acredita nisso? Você realmente acredita nesse negócio? E mais, nascimento virginal, que ele foi concebido no ventre de uma mulher que nunca teve relação sexual, e dizem que foi o Espírito Santo que concebeu. Dá para acreditar nisso? Você acredita nesse absurdo? E as curas e os prodígios de Jesus? Esse negócio de Jesus olhar para um paralítico, um homem que há 38 anos não andava, e dizer para ele: levanta, pega a tua cama e anda, e o cara sai andando. Dá para acreditar nisso? E quando Jesus toca nos olhos de um cego e diz: eu quero que você veja, e o texto diz que imediatamente ele começou a ver. Você acredita nisso? É possível isso clinicamente? É possível explicar isso cientificamente? E a coisa mais absurda nessa história toda é quando Jesus pega um pouquinho de pão, 5 pães, 2 peixinhos, e tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas ali com ele. E Jesus começa a passar, pede para os seus discípulos passarem aquele cesto para as pessoas, e as pessoas vão tirando o pão de dentro do cesto, e quanto mais tirava, mais pão fluía, quanto mais tirava, mais pão fluía. Que história é essa? Que absurdo é esse? Você acredita nesse absurdo? Alguma vez já aconteceu na sua casa você ter convidado lá a Joelma para jantar? De repente, chega o Davi com ela, e agora vai ter comida para todo mundo. E começa a sair arroz da panela, e sai arroz, e sai arroz, e sai arroz. Vai sumindo. Melhor se fosse picanha, nem sai picanha, vem picanha. E quando acaba, ainda sobra comida para mais 3 dias. Dá para acreditar nisso, irmãos? E o pior de tudo, dá para acreditar que uma pessoa pode morrer e depois do 3º dia sepultado, voltar à vida? Quer que eu seja honesto com você? Intelectualmente falando, na minha intelectualidade formada por 2 séculos de positivismo, que coloca a razão no centro de tudo, não dá para acreditar nessas histórias. Não dá para acreditar em nada disso. Por isso, crer totalmente em quem Jesus é fruto de uma experiência que transcende a nossa intelectualidade. É um mistério que envolve a ação de Deus na minha e na sua vida, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que possamos entender aquilo que racionalmente é impossível entender. Nós não somos capazes de compreender isso. E eu acho que por isso, Jesus falou em certa ocasião, deixa
Deixa eu ver se eu coloquei. Acho que não coloquei. Aqui. Em Lucas 10, 21, Jesus diz assim: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Deus escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Por quê? Porque assim foi do agrado de Deus. Conclusão: crer totalmente em quem Jesus é demanda convivência, demanda relacionamento. Por isso, o meu desafio para você nessa noite, que talvez não se defina como um cristão convicto, é que você inicie hoje a caminhada. Aceite o convite de Jesus. Venha e veja. Siga-me. Você não precisa ter medo. Venha tirar suas próprias conclusões. Para você que pensa na importância de ver os seus amigos e parentes rendidos a Jesus, uma dica: lembre-se, Jesus não tem pressa. Convide-os a crer. Desculpe, convide-os não a crer. Convide-os a vir e ver. Convide-os a ler as palavras de Jesus, a refletir nos atos de Jesus. Lembre-se que quanto mais longe da convivência de Jesus, maior é a divergência de opiniões acerca de quem Jesus é. Quanto mais próximos da convivência de Jesus, mais e mais pessoas chegam à mesma conclusão: de que Jesus é o Cristo, de que Ele é Deus. Mas crer totalmente em quem Jesus é implica a ação de Deus na nossa vida. Ao longo dessa caminhada, Deus precisa tocar na minha mente e no meu coração. Ao longo dessa caminhada, nós temos que ser humildes o suficiente para dizer para Deus: Deus, abra os meus olhos para que eu enxergue isso aqui de uma maneira diferente. Abra o meu coração, abra a minha mente. O nosso papel nisso tudo é construir um relacionamento com Ele. O papel de Deus nisso tudo é tocar o meu e o seu coração. E eu quero convidar você a ser honesto nessa noite. E num ato de coragem, de que você desafie, que você aceite o desafio de seguir Jesus. Que você tire as suas próprias conclusões acerca de quem Jesus é. Não pelo que falam a respeito de Jesus, mas pelo que você mesmo vai ver e ouvir sobre Ele. Eu queria que você pudesse refletir em tudo isso que nós falamos aqui nessa noite. Que você fechasse os seus olhos. Que você meditasse um pouco em tudo aquilo que Jesus tem feito e vai fazer na sua vida. Vamos orar. Pai querido, é com muita gratidão que nós entramos na Tua presença, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o Deus Criador de tudo, que Jesus veio aqui nesse mundo, Pai, que o Senhor veio, através dele, nos ensinar o que é amar e adorar o Senhor de espírito e verdade. Pai, reconhecemos que não somos capazes de compreender com a nossa própria mente quem é o Senhor, mas nos rendemos, Pai, a Ti. Queremos colocar, Pai, diante de Ti a nossa insignificância. Queremos, Pai, pedir que o Senhor toque os nossos corações, abra as nossas mentes, para que possamos de fato conhecer quem o Senhor é. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa na dúvida, mas o Senhor nos chama a conviver com o Senhor. Que nessa noite, Pai, possamos de fato entender isso e viver isso a cada dia.